Pessoal, eu quero ler um trechinho de um livro para vocês, um parágrafo, e fazer um comentário em cima disso. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Denise Magalhães, sou psicóloga, diretora do ITFMG, Instituto de Terapia Familiar de Minas Gerais, que é um centro de formação para terapeutas de família e casal. Preciso pedir que vocês se inscrevam em nosso canal e deem um like no vídeo, tá bom? Vamos ao parágrafo. As escolhas de pares que têm como base uma dificuldade na elaboração do complexo edípico não promovem o estabelecimento de uma conjugalidade plena. E a família, assim constituída, com base nessa escolha, fica sob forte influência da transmissão psíquica transgeracional. Então, primeiro ponto que a gente precisa considerar nesse parágrafo é só a gente ter cuidado com o plena, porque o livro é um pouquinho antigo, embora a ideia seja muito atual, mas não existe conjugalidade plena, né? No entanto, o texto aponta para a gente que pares que têm como base a dificuldade na elaboração do complexo edípico estão mais vulneráveis ao processo de transmissão psíquica transgeracional. Sim. Então, eu quero destacar alguns conceitos nesse parágrafo para você que se interessa pela terapia de família e casal. Elementos que vão formar um casal cujo tempo no desenvolvimento emocional de cada elemento do par, na fase do complexo edípico, foi mal elaborado. Pode acontecer com muita frequência. Essa fase frequentemente significa que lá atrás, né, ainda as crianças em torno aí entre 4 e 7 anos, mais ou menos, tiveram aquelas crianças dificuldade com os impulsos sexuais que estavam aparecendo. Dificuldades essas no sentido da elaboração e, pessoal, dificuldade no sentido do ambiente, a família, não conseguir ajudar a criança a cuidar dos seus instintos. Quais são os instintos mais notórios nessa fase da elaboração do complexo edípico? Amor e agressividade. Quem de nós não tem dificuldade com essas duas emoções, né? Ou esses dois instintos? Mas o parágrafo fala que pessoas que tiveram essa fase do complexo edípico mal engendrada, na vida adulta, se encontrando e formando um par, né, iniciando uma vida afetivo-sexual, essas pessoas, futura família, pode estar mais vulnerável à influência do processo de transmissão psíquica, aí a autora coloca como transgeracional. Então, o primeiro conceito que eu destaquei são as emoções implicadas no tempo da elaboração edípica e lembrando que a melhor ou pior elaboração depende do ambiente mais ou menos facilitador, né? Que são os tutores, os cuidadores daquelas crianças que estariam facilitando o processo de elaboração daquela fase. E o segundo conceito agora é a transmissão psíquica transgeracional. Então, a autora chama de transgeracional. Eu vou fazer um vídeo, não agora, daqui a pouco, sobre especificamente esse termo transgeracional. Para agora, cabe ressaltar que transmissão psíquica transgeracional significa que elementos emocionais, elementos afetivos,
elementos de comportamento que se repetem, segredos que podem constituir a dinâmica de uma determinada família numa determinada geração, podem alcançar gerações posteriores. Como? Não é mágica, tá, gente? Como? Pela via do processo das identificações, tá? Gerações, aqui embaixo, por exemplo, vamos supor que a primeira foi aqui, dos avós, a segunda dos nossos pais, a terceira a nossa, ainda teria a quarta dos nossos filhos, vamos dizer que nós estamos na terceira, podemos, pela via dos processos identificatórios com elementos das gerações anteriores, e pode ser que nós venhamos a nos identificar com um de nossos pais ou outro elemento pertencente àquela geração, de uma forma muito ostensiva, tá? E ainda esses pais identificarem-se com elementos das gerações anteriores, que seriam os nossos avós, tá? Então, o processo da identificação é um processo que ele não é linear, né? Ele não é constante e ele não se dá pela via do afeto, no sentido de, estou identificada com a minha mãe que cuidou muito bem de mim. Não, às vezes a gente identifica também com o agressor, aquele que nos agrediu. Mas existem muitos desdobramentos nos processos identificatórios. E é esse, né, o caminho que vai levar determinados comportamentos a atravessarem gerações até alcançar uma geração específica. Associando os dois conceitos, casais que estão nessa terceira geração, cujo desenvolvimento emocional teve um engendramento precário, segundo a autora, na fase edípica, a gente pode estender isso para outras fases, tá? Importante aqui é a precariedade. Estes casais estão mais vulneráveis a receber o material transmitido, segundo ela, transgeracionalmente. Deu para entender? A precariedade que vai formar o laço do casal, claro que coloca o casal numa posição mais vulnerável frente aos processos identificatórios e à recepção desse material que é passado transgeracional, através das gerações. Como se você jogasse uma pedra lá da primeira geração e essa pedra conseguisse alcançar as gerações futuras. É mais ou menos assim a ideia do termo transgeracional, é aquilo que atravessa, tá? Então, ficou claro? A precariedade de um determinado casal o torna vulnerável frente a esse material. Vocês estão vendo que é um parágrafo pequeno, mas é um parágrafo cheio de uma série de desdobramentos que a gente pode fazer dentro dos conceitos que perpassam a clínica de casal. Farei um próximo vídeo onde eu vou diferenciar o termo transgeracional de outros dois que a gente, alguns alunos fazem muitas confusões: transgeracional, intergeracional, multigeracional, geracional. Que complicação é essa, né? Fica para a próxima. Agradeço a atenção de vocês e ainda digo que me coloco à disposição para conversar com vocês sobre temas que vocês possam sugerir aqui pelo link do vídeo do YouTube, pelo contato do Instagram, pelo contato do WhatsApp. Muito obrigada pela atenção.